Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Eu sei que se tu torce pro Inter, não tá tudo tranquilo. O Inter foi eliminado ontem pro Flamengo na Copa Libertadores e a gente sabe o quão dolorido foi, o quão difícil de engolir foi, não porque a gente foi eliminado, porque o Flamengo tem uma grande equipe. O Flamengo tem simplesmente a melhor equipe do mundo fora da Europa, tá? Minha opinião é essa. É a melhor equipe do mundo fora da Europa. Nunca foi um confronto de igual para igual, porém a gente precisa abrir a caixa de Pandora no Beira-Rio. A gente precisa repensar qual o rumo que o clube, o Esporte Clube Internacional está tomando. Porque assim, rapaziada, o Flamengo era um time melhor em todos os aspectos, todas as linhas de aspecto, tanto dentro quanto fora de campo. O Flamengo era muito melhor do que a gente, é muito melhor do que a gente. Se tu quiser falar de gestão, o Flamengo, há mais de 10 anos, é um exemplo de gestão no Brasil. Se tu quiser falar de scouting, o Flamengo dificilmente erra uma contratação. Se tu quiser falar de treinador, eles têm um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil. Se tu quiser falar de elenco, eles têm o melhor elenco do mundo fora da Europa. É um misto de jogadores muito vencedores com o próprio Flamengo, com jogadores com muita experiência em seleções, jogadores jovens, mais experientes, mas é um timaço. É um timaço. Enquanto isso, o Inter, assim, a gente tem vários pontos para elencar, né? Do porquê que o ano do Inter acabou de acabar. Quer dizer, eu acho que essa coisa de o ano acabou é meio. Eu acho paia, tá? Eu acho paia falar desse jeito. Porque o ano não acabou, rapaziada. A gente ainda pode ou lutar para não cair, se tudo der errado. E o que eu acho que vai acontecer, a gente pode talvez brigar por uma vaguinha lá na Libertadores do ano que vem, o que é extremamente importante para o time. Mas para a gente chegar nesse ponto de ser eliminado da forma que foi, não é do dia para noite. A gente sabe que não é. Vamos começar falando das contratações, rapaziada. Vamos falar das contratações do Inter. O Inter fez 9 contratações. 9 contratações para essa temporada. 4 já estão indo embora. E assim, dessas 4, pelo menos 2 mal fardaram. Mal fardaram o Inter. O Kaique Rocha, muito contestado, jogou 15 minutos. Tá bom? O Diego Rosa também rendeu quase nada. Não se viu o Diego Rosa aqui no Beira-Rio. Ele não aconteceu. O Ramon Menezes, que já chegou um pouco criticado, mas nem tanto assim, esse aí também não mostrou nada aqui no Beira-Rio. Custou 9 milhões de reais, tá? Custou 9 milhões de reais. E não jogou nada aqui. Não jogou nada. E já tá indo embora. Outro que já tá indo embora também é o Oscar Romero. Oscar Romero, que veio aqui para ser o nosso substituto do Alan Patrick, que poderia jogar multifunções. Eu até curti bastante essa contratação quando ela foi anunciada, porque eu pensei que se a gente recuperasse ele, seria um ótimo jogador. Não foi. Não foi. O Oscar Romero naufragou aqui no Beira-Rio. Ele naufragou. O Oscar Romero, que era um jogador que a gente falava que poderia jogar de meia direita, de meia, né, um meio atacante ali, camisa 10, ou até um segundo volante, não jogou em nenhuma dessas posições, né? Enfim, teve mais um jogador que foi embora já, mas agora me deu um branco. As contratações do Inter são muito ruins. O scouting do Inter é horroroso. A equipe de scouting do Inter é terrível. Terrível. A gente deu a camisa 7 do Inter, que por mais que o Inter não seja um time que tenha a cultura do camisa 7, né, de pôr ele às vezes até à frente do camisa 10, como é o caso de Grêmio e de Botafogo, é uma camisa importante, né? E a gente deu pro Carboneiro, que é um jogador que saiu do Racing porque tinha muitos problemas físicos, problemas musculares. E adivinha? Ele perdeu
incontáveis jogos por causa dos problemas musculares, por causa de lesões musculares. A maior parte da temporada após o Gauchão, o Carboneiro perdeu. O Carboneiro praticamente não jogou após o Gauchão. E esse foi o nosso camisa 7, que a gente transformou em protagonista, que nos deu gols de vitória, que nos deu gols de empate, que foi super importante e agora está lesionado de novo. E já que ele está lesionado, né, a gente tem várias opções. A gente tem o Wesley. O Wesley que tem um gol na temporada contra o Maracanã, que é um gol que não mudou nada. E é o mesmo número de gols que Augustin Rohel tem, sendo que o gol do Rohel é um gol em um jogo que acabou 2-1. O gol do Rohel foi mais importante do que o gol do Wesley. Se tu não tiver o Wesley, né, porque tá muito abaixo realmente, tu tem o Vitinho, que quando entra em campo também não consegue mudar quase nada. É um jogador que se entrega, tá, gente? O Vitinho se entrega, o Vitinho tenta, ele tem intensidade, mas a qualidade técnica dele não deixa ele ser um jogador diferente, assim, que vai mudar uma partida a favor do Inter. Eu sei, fez o gol, que empatou o jogo contra o Bahia, que era um jogo que muito possivelmente a gente fosse se complicar se não fosse ele fazendo aquele gol, mas é aquela coisa, né? Fez uma para Deus ver ali e, enfim, não repetiu, né? Tu tem o Gustavo Prado, que é um moleque da base que é bom, mas assim, gente, o Inter tava jogando uma Libertadores. Vocês acham mesmo que Carboneiro machucado, Wesley jogando o que tá jogando, Vitinho e Gustavo Prado é o suficiente? Não é. Não é. Não chega nem perto de ser o suficiente. Gustavo Prado é um ótimo terceiro reserva, né? Um guri que ainda vai evoluir, mas que mesmo dentro da sua evolução, nem sequer do jeito que o Gabriel Carvalho brilhava no ano passado, ele brilha ou brilhou alguma vez. Então, as contratações do Inter foram muito ruins e o elenco é muito curto. O elenco do Inter é curtíssimo, é minúsculo, eu falei isso diversas vezes. Muitos colorados brigaram comigo porque quando o Sobis, né, Rafael Sobis, que é um baita comunicador agora, indo muito bem no 4D TV, ele falou que o elenco do Inter é curto e muita gente falou, não, mas como que pode ser mais curto do que o Fluminense? Fluminense é esse que nos eliminou, né? Eu cheguei e falei, gente, é mais curto do que o Fluminense, sim. O elenco do Inter é muito mais curto do que o Fluminense. Muito mais. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é, o elenco é curtíssimo. Eu não falei do meio de campo ainda. O meio de campo do Inter, depois que o Fernando se lesionou num jogo em que ele talvez não devesse estar nem jogando, mas enfim, se lesionou, né? Querendo ou não, é um azar, e ele acaba se aposentando, e o Inter não contrata ninguém para a posição. Fernando era nosso camisa 5 titular e um dos melhores, se não o melhor camisa 5 do Brasil, né? Levando em consideração que enquanto ele estava aqui jogando, o Jorginho não tinha chegado ainda, né? Mas enfim, era um dos melhores do Brasil na sua posição e ele se aposentou. E o Inter não contratou ninguém. Ninguém para a posição. O Inter contratou Alan Rodrigues de camisa 8, que é o nosso melhor meio-campista do elenco. O cara chegou, ele deve ter estreado não faz nem um mês. E é o nosso melhor meio-campista. Porque o Thiago Maia faliu taticamente. Faliu taticamente não, né? Faliu tecnicamente. O Bruno Henrique, nessa temporada inteira, ele não existiu. O Bruno Henrique não existiu essa temporada. Não está jogando nada. E aí tu esperar que o Ronaldo, que veio da reserva do Juventude para o Internacional, ou que o Luiz Otávio vão resolver, é tá com a cabeça na lua. Tu tá com a cabeça na lua se tu acha que ou o Ronaldo ou o Luiz Otávio vão resolver. O Luiz Otávio é um bom guri, só que é um guri. É um moleque de 19 anos. Não é para ele ser salvação desse time e ele não vai ser. O nosso melhor meio-campista acabou de chegar, porque todos os outros faliram
tecnicamente. E aí a zaga, gente, eu até não desgosto da zaga do Inter, tá? Eu acho que é uma zaga que dentro do que o futebol brasileiro tem até é boa, sabe? É boa. O Vitão é muito bom jogador. O Juninho, eu acho bom jogador, tá? Eu acho que muitas vezes o Juninho ele acaba tomando de morador, porque taticamente o Inter não tá bem. Taticamente, e aí parte do Roger Machado, né? O Inter não tá bem. E aí isso acaba sujando um pouco pro lado do Juninho. Mas ele em si eu acho um jogador muito bom. O Vitor Gabriel também é um bom zagueiro, mercado, enfim, na zaga eu não acho que seja o nosso grande problema. Nas laterais, ontem o Bernabei ele fez sua pior partida que eu vi ele jogar pelo Internacional e eu acho que essa partida dele é sim comparável a algumas das piores partidas de René nessa posição. O Bernabei ele foi nulo ofensivamente, ele foi nulo defensivamente. O Bernabei não acertava um passe. O Bernabei não acertava o cruzamento. O Bernabei, ele tentou driblar, ele não conseguiu acertar um drible. Ele não conseguiu parar um ataque. Ele não desarmou uma bola. Ele não interceptou um passe. Nulo. Um a menos dentro de campo. E o Bryan Aguirre também, coitado, né? Coitado. O time inteiro mal. Dava pra ver que, assim, ele em si, ele não tava mal. Ele em si. Assim, falando de um jeito individual, o Bryan Aguirre não tava mal. Mas jogou muito mal, gente. Assim, o time inteiro jogou mal e ele acabou jogando também. Essa é a grande verdade. Então, já ia esquecendo, né? O Rocher, que pra mim tá lá no top melhores goleiros do Brasil, vai estar lá no top 3, top 5. E falhou. Falhou miseravelmente. Claro, o Rocher é um goleiro assim que se ele não estivesse no gol do Inter, a gente já ia aí pro jogo do Beira-Rio com um placar muito mais elástico do que 1-0 pro Flamengo. Mas, enfim, falhou, né? Todo mundo falha um dia. Infelizmente, o dia do Rocher foi um dia muito importante. O elenco do Inter é curto. É curto. O elenco do Inter é curtíssimo e está extremamente abaixo. Eu acho muito difícil algum jogador que não tenha nos decepcionado nessa temporada. Inclusive o nosso camisa 10. Camisa 10 é capitão, né? Que é o Alan Patrick. O Alan Patrick, ele não decidiu um jogo importante. Não decidiu um jogo importante. E isso eu só falei do elenco até agora, tá? Porque quem contrata esse elenco é o presidente Barcelos e seus pares. Um presidente que chegou com um discurso de que manteria a competitividade do Inter, sendo inteligente nas contratações e não gastando demais, ao mesmo tempo que diminuiria a dívida. Alessandro Barcelos, o senhor quase dobrou a dívida do Inter. O Inter tem uma dívida de quase 1 bilhão de reais. É quase 1 bilhão de reais. A gente não tem a receita do Corinthians, a gente não tem a receita do Flamengo, a gente não tem a receita nem sequer do Galo. A gente tem uma receita muito menor, aliás. A gente tem uma receita muito menor do que esses 3 times aqui que eu citei. Como que se paga uma dívida dessas, tendo uma receita tão menor assim? Tão menor assim. Agora é problema pro próximo presidente, né? Problema pro próximo presidente. E é isso que o presidente Barcelos tanto atacava, não era? Que os presidentes eles iam deixando a dívida para a próxima gestão, e quem paga é o próximo, e no final ninguém pagava. Ele criticava isso. No final, a gente está vendo que ele se tornou mais um, se não até pior, do que esses que fizeram isso. É claro,
Muita gente falando que é o pior presidente da história. Não, o pior é o Pífero, porque o Pífero teve um mandato em que pessoas pouco tempo depois foram presas. Ou melhor, foram, né, foram acusadas, investigadas, julgadas e condenadas. Ou seja, pessoas condenadas por cometer crimes dentro do internacional. E aí, né, um criminoso contra um incompetente, eu acho que o criminoso sempre vai ser pior. Mas enfim. Depois da gestão do Pífero, a pior, sem dúvida, é a do Barcelos. A gestão do Barcelos, ela é inominável. Ela é inominável. Ela conseguiu botar o Inter numa dívida quase impagável. Ela conseguiu fazer com que títulos que pareciam estar acessíveis, como era na temporada de 2024, como parecia estar acessível há uns anos atrás, fez esses títulos ficarem cada vez mais distantes. E agora, aos 45 do segundo tempo, depois que o Botafogo está nadando em dinheiro, depois que o Cruzeiro está nadando em dinheiro, depois que o Flamengo está nadando em dinheiro, que o Bahia está nadando em dinheiro e que o Palmeiras está nadando em dinheiro e que o Grêmio vai nadar em dinheiro também, a gente convoca uma reunião de especialistas para debater o assunto SAF. Simplesmente 3 anos depois que aconteceu a primeira SAF aqui no Brasil. A gente vai debater isso só agora. Esse debate já era para ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. Pro sim ou pro não. Ou para falar, não, não devemos virar SAF, ou para falar, sim, nossa única salvação é a SAF. Esse debate já devia ter acontecido. E não aconteceu. O Inter é um clube que não consegue nem sequer programar uma pequena parte da festa. É isso aí. O papel picado foi uma das coisas mais vergonha alheia que eu já vi na história desse clube. Vergonhoso, vergonhoso. Foi a primeira vez que eu fiz uma live e eu fiquei vermelho de vergonha. Eu fiquei envergonhado no meio de uma live por causa desse papel picado. Quem é que teve a ideia de levar 4 toneladas de papel picado para fazer uma festa? Gente, até para depois do jogo, se a gente passasse, era muito papel. Pra que tanto papel assim? Aí depois que a merda tava fedendo, chamaram 2 funcionários para limpar um campo de futebol inteiro. Sabe quando que 2 funcionários iam terminar de limpar um campo de futebol inteiro? Em 3 dias úteis. Em 3 dias úteis, aqueles caras terminavam de limpar o campo de futebol. Antes disso, não. Antes disso, era 2 funcionários, cada um com um assoprador de folhas, limpando o estádio. Limpando o estádio não, né? Limpando o gramado. Enquanto mais papéis picados caíam. Essa cena foi tão patética. Foi tão engraçada. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E aí depois, o Inter é um clube tão despreparado. É um clube tão largado às traças. É um clube tão amador. Gente, o Inter é tão amador. Em todas as suas camadas, em todas as suas nuances, o Inter é um clube amador. É tão amador que quando todo mundo viu que aqueles 2 funcionários sozinhos, cada um com um soprador de folhas, não conseguiriam limpar nem 50% de todo aquele papel picado no gramado, veio outros funcionários com vassoura, com rodo, com aquelas vassouras de ferro de limpar folha, tiraram a rede das goleiras reservas para usar elas para pegar papel picado, gente. Isso é vergonhoso. Isso é uma cena do The Office. Eu pensei, mano, eu não tô acreditando. Naquela hora, eu tive o pensamento comigo mesmo. Nós estamos eliminados. Um clube que não consegue nem fazer uma simples festa de papel picado dentro do seu estádio não merece passar pelo time mais bem gerido do continente. Não merece.
E para terminar, tem um elefante na sala, né? Temos um elefante na sala. 2, na verdade. O Inter é um clube com 1 bilhão em dívida. 1 bilhão em dívida. A gente já sabia disso, a gente já sabe disso. E a gente até alivia, às vezes, em mercados de transferência, porque a gente sabe que a gente não tem o poder aquisitivo suficiente para fazer uma grande janela. Então alguém me explica como 2 centroavantes, que juntos não devem ter 15 gols na temporada. 2 centroavantes juntos com menos de 15 gols na temporada. Como que eles ganham aproximadamente 3 milhões num time afundado em dívidas? Como? E por quê? Não me digam que o Inter não conseguiria vender Borré e Valência. Não me digam isso. Por favor. São jogadores que ainda têm cartaz, são jogadores que ainda são de seleção, são jogadores que, por exemplo, o Ener Valencia para uma Arábia da vida, para um Catar, com certeza iam querer pagar. Um Borré, por exemplo, a América do Sul inteira, talvez não o Brasil, mas Argentina, Colômbia, talvez o Uruguai, o Paraguai, algo do tipo, alguém ia querer o Borré. Alguém ia querer o Borré. Não tem o porquê estes jogadores estarem dentro do Beira-Rio ainda. Não se sabe o porquê que eles estão aqui. Eles pouco agregam no time. Pouco. E o pouco eu me refiro ao Borré, porque o Valência não agrega em nada mesmo. O Valência é nulo em tudo que tu pode pensar de um jogador de futebol. Sobrou alguma coisa para falar? Roger Machado, né? Eu amo o Roger Machado. Só que eu sou um cara que eu tento ser coerente. As coisas, para mim, elas têm que fazer sentido. Tanto aqui, quanto em todas as minhas redes sociais, sempre que eu abro a boca, eu nunca vou chegar e falar, eu acredito no Inter porque eu sou colorado. Não. Porque se o jogo é, por exemplo, Inter e Palmeiras, eu acreditar no Inter porque o Inter é meu time não faz sentido, porque o Palmeiras também é o time de alguém. Então eu preciso de argumentos lógicos para acreditar. Assim como um treinador precisa de argumentos lógicos e razões lógicas para pôr ou não jogadores em campo, para treinar o time, para fazer determinadas jogadas, e o Roger começou a não fazer sentido. O Roger começou a não fazer sentido. Começou a não fazer sentido quando o Alan Rodrigues era o melhor jogador em campo, ditava todo o ritmo do meio-campo do Inter, e ele é o primeiro a sair. Começou a não fazer sentido. Aliás, o primeiro foi o Tabata, né? Mas é outra coisa que também não faz sentido. Não faz sentido o Wesley se arrastando em campo o jogo inteiro, com números pífios, patéticos, continuar em campo, e o Tabata, que estava tentando alguma coisa, sair de campo. Não faz sentido o Inter não ter uma jogada sequer. Não faz sentido o Inter não ter uma triangulação. Não faz sentido o Valência entrar nesse jogo. Não faz sentido. Tem muita coisa nesse time que não faz sentido. E todas são pro mal. Não tem coisa que não faz sentido e é pro bem, não. Todas são pro mal. Chegou a hora, né, gente? Chegou a hora de abrir a caixa de Pandora. Chegou a hora da gente chegar e falar, olha só, o que está acontecendo nesse time? E eu não quero dizer isso em questão de elenco, nem de treinador, nem de presidente. Eu quero falar isso num contexto geral. O que o Capa está fazendo no scouting do Inter? O que o Barcelos está fazendo na presidência? Qual que é a função do D'Alessandro nesse time? Gente, muita gente crucificando o D'Alessandro. Eu realmente não sei o que o D'Alessandro está fazendo ali. Inclusive me chama muita atenção, tá? O quão abatido é o D'Alessandro. O D'Alessandro, que sempre foi símbolo de garra, de vibração, é um cara totalmente abatido nesse time do Inter. E sempre com uma cara cabisbaixa, sempre com uma cara de derrota, porque parece que ele viu dentro do Inter algo que eu começo a ver, e que talvez seja muito mais
desesperador do que muitos de nós imaginam. Enfim, contestar o trabalho do Alessandro, do Capa, do Barcelos, do Bisol, do Roger, do Paixão, de todos os jogadores. Tudo e todos têm que ser contestados. Todos têm que ser contestados. E o Inter precisa se profissionalizar. Não dá pra gente ter aquela vergonha de CT horroroso, não dá pra gente estar tão atrás assim de todos os outros clubes do Brasil em questão de CT, em questão de modernidade, em questão de metodologia de treino, de trabalho. Não dá. Não dá. Olhem o CT do Mirassol, com câmeras com câmeras hiperbáricas, com equipamentos ultra tecnológicos, e olha onde o Mirassol está na tabela do Campeonato Brasileiro. Olha o CT do Palmeiras, com uma ala apenas para neurociência, em que eles estudam o cérebro do jogador, para o cérebro do jogador ter a melhor resposta durante uma partida de futebol. E aí me digam se o que a gente tem hoje no Inter é o suficiente. Não é. O Inter é um clube amador, em estrutura, em gestão e em execução de todas as tarefas, dentro de campo, fora de campo, no setor administrativo e na sua estrutura. É isso aí. Quem curtiu já se inscreve aí e tamo junto.